Seja bem-vindo ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Aqui a gente explora os mais diversos assuntos sobre obra, passando desde o planejamento até o pós-obra. Eu sou a Poli e essa é minha dupla, o Vitor. E é um prazer ter você aqui conosco acompanhando mais um episódio. Precisamos agradecer quem está conosco fazendo tudo isso aqui acontecer, os nossos patrocinadores. Nova Era Administrador de Condomínio, Briancini Tintas, Rede Automatiza, Castanho Home Design, Alpin Construtora, a Dani Simplício Fotografias, eu, Arc Polibros Amarelo, a Ágil Serviços, a Lemes Engenharia e a Update Serviços. Eps, errei, Update Sistemas. Então, ajuste seus fones de ouvido e vem cá, que hoje o nosso papo é com uma dupla de arquitetas, a Lorena e a Maria Isabel, do estúdio Loma Arquitetura. Isso? Bem-vinda, garotas. Bem-vindas, garotas. Obrigada. Então, como é que tá? Ansiosas? Mais ou menos, tô bem. Vamos se sentir confortável. É um bate-papo bem tranquilo. Isso aí, pro assunto rolar. Então, a gente começa sempre querendo saber quem são vocês, porque o nosso principal objetivo aqui é conhecer pessoas atrás das marcas. Então, qual das duas quer ter a honra de começar a se apresentar? Maria Isabel. E ó, já chutou pro teu lado. É assim que funciona lá. E é bacana. A nossa parceria, ela começou recentemente. Nós nos conhecemos há anos, mas a nossa parceria começou recente e já, sim, dando certo. Porque Legal. cada uma tem o seu papel na empresa, né? Na Loma, que nós criamos com todo orgulho, com toda a nossa experiência. Gente, eu tenho o maior orgulho de dizer que fazem mais do que... Deixa eu pensar. Faz as contas aí. 34 anos. Olha aí, ó. Então, É uma vida. Uma jornada. E a Lorena não gosta muito de falar, mas é por aí também. Tá? Mas ela ficou aqui na frente da câmera, ela fica só fazendo joinha, concordando. Então, e assim, essa é uma novo momento nosso. Depois de passar por obras, por projetos, muita execução, muito trabalho, nós entramos na docência, né? Demos aula, inclusive. Foi minha prof. E a Lorena por muito mais tempo que eu. Então, é um novo momento nosso. E a gente está gostando. Muito legal. Mas antes da gente saber de toda essa trajetória, eu quero saber quem é Maria Isabel na fila do pão. O que é que tu faz da tua vida? Tira a arquitetura, tira a obra, tira a docência, tira tudo isso. Quem é você? O que você gosta de fazer? Como é que você vivencia? Essa é uma pergunta difícil. Normalmente a gente faz os convidados tremer um pouquinho, porque é difícil a gente falar da gente, né? Principalmente quando a gente tem que falar, assim, como a gente é no dia a dia e tudo mais. Mas a gente gosta muito de trazer essa conexão, né? Da pessoa por trás da empresa, por trás das marcas, né? Certo. Bom, assim, é difícil um pouco, porque a gente se confunde com a Exato, com a profissão, né? exato. Então, quase tudo que eu faço, na verdade, ou vem da profissão ou vai para a profissão, né? Eu adoro cozinhar, por exemplo. E aí, quando eu estou num briefing com um cliente, eu sei como funciona, né? Como faz compra, claro, a maioria das mulheres, dos homens, né? Mas, enfim, é aquela coisa mesmo de gostar. Então, a ponto de alguns clientes, depois que eu termino a obra, já tive um caso que ela me telefonou e disse assim, onde é que é para guardar mesmo tal produto? E eu, meu Deus, guarda onde tu achar melhor, mas a gente previu ali naquela prateleira. Claro. Então, enfim, tem toda essa troca, eu acabo ficando muito amiga dos clientes, muito mesmo. Não tem nenhum cliente que eu não tenha ficado depois com uma relação bacana. Anos depois a gente se encontra e conversa, né? Por quê? Porque arquiteto... Desculpa, eu vou falar de mim. Mas a arquitetura, ela tá aqui, sabe? Ela faz parte desse ser. Ela sabe até costurar. Olha aí! É uma multitarefas. Multitarefas. Ela costura, ela cozinha, ela é uma boa mãe, ela é uma boa amiga. Né? Só que ela Que não legal! fala da arquitetura. Então fala tu dela. Isso aí, essa dinâmica é conhece interessante. A gente Fala já- melhor, né, da pessoa, né? A gente Se ela já não fez fala, eu falo, né? Isso aí. É uma pessoa que cumpre suas atividades totalmente. Meu Deus do céu, ela me bota numa linha, assim, nossa. Mas, assim, é uma pessoa de um coração maravilhoso. E ela, quando vai falar de alguma coisa, ela fala da arquitetura.
Maria Isabel, fala de você, conta o que você faz, o que você gosta, o que é o teu lazer. O meu lazer, ela gosta muito de ler, ela devora livro. De arquitetura. Não, ela lê de tudo. Fim É de de tudo. semana, ela lê um livro por fim de semana. E Eu então, só vou pedir, eu acho que o teu microfone tá longe. É, A puxa um gente pouquinho trazer só um pra... pouquinho pro ladinho. Pode puxar no braço aqui, qualquer Sim. coisa o pessoal dá uma... tá. Trazer mais Acho pra que traz pra- frente. Isso. Aí, Ah, tá. melhorou? Tá mais próximo da Show. Da minha Pode da isso, fala. produção. Então, assim, ó, eu acho que ela tem um cuidado muito grande no relacionamento com as pessoas, ela respeita muito, né? Às vezes na obra, Maria Isabel, mas por que tu não diz tal coisa? Ai, porque eu não consigo falar, ele tem que saber o que tem que fazer. Eu digo, não, ele tem que aprender o que tem que fazer também. E daí ela vai, fala, ensina, mostra, né? Tem muita paciência com isso. E às vezes a gente no escritório tem que também chamar a pessoa para poder botar na linha. E Sim. ela é toda cuidadosa, toda, sabe? Respeitando muito assim os limites, tudo. Então, só não consegue falar de si mesma. Acho que ela usa mais a psicóloga. Não, mas é bem difícil mesmo. Às vezes a gente, quando se coloca nesse lugar de falar de si, é mais complexo, né? Mas é muito legal também ver a colega ali, a dupla, falar tão bem, Exato. né? Exatamente. Ontem nós estávamos conversando sobre podcast. É óbvio, né? Nós não viríamos assim sem Sem se conversar um preparar. pouco. E eu comecei a falar do gato, do cachorro, e ela, não, tu tem que falar de ti. Não é verdade. E agora é a sua vez. Quem A é a minha Lorena? vez. Bom, Consegue ou a gente precisa pedir ajuda pros não, eu acho universitários? que eu consigo. Eu não sei costurar. Eu gosto muito de fazer tricô, gosto muito de ler, gosto muito assim de conversar. Caminho bastante, gosto de caminhar. Legal. Eu tenho uma certa dificuldade com cores, o que eu vejo, muitas vezes as pessoas não veem, e a Maria Isabel vê coisas que eu também não vejo, então cores eu escolho e ela decide, porque, meu Deus, eu tenho uma dificuldade com cores, acho que eu tenho algum problema. Então, isso na nossa profissão é extremamente importante, né? Então, é uma coisa assim que eu estudo bastante sobre cores, já vi várias, assim, já li vários livros, inclusive já transitei pelo Feng Shui para poder ver se eu tinha ali uma clareza maior sobre a escolha das cores, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que assimilar, né? Se eu tenho alguma restrição com isso. E eu sempre gostei também da parte histórica. Gosto muito até a gente escreveu um livro, eu e uma amiga, Mara Kramer, sobre a pesquisa das edificações de Passo Fundo. Que legal. Então, nós fizemos um livro até ele tem uma outra versão também, mas a gente não publicou porque muitas casas já estão sendo destruídas, né, ou descaracterizadas. Então eu resolvi deixar só o Arquitetura Urbana de Passo Fundo e o outro a gente guardou, porque as coisas, eu acho que a mentalidade tem que mudar primeiro, né, sobre o que conservar, o que ficar e manter, eu acho que algumas edificações não é a gente viver no atraso, bem ao contrário, é a gente manter a nossa identificação. Então, eu gosto muito dessa parte histórica, sabe? Sempre dei aula na parte de história, fiz o meu mestrado em teoria, história e crítica. Eu acho que a crítica é uma coisa muito construtiva, não só a pessoal, mas assim a crítica sobre o urbano, sobre a cidade, sobre a sociedade. É uma coisa que faz a gente crescer muito, né? Não a crítica, isso é feio, isso é bonito. Não é isso que é crítica. A crítica é você fazer uma análise e tirar dali uma boa conclusão, né? Algo que seja saudável para todos. Isso é crítica para mim, não você ficar malhando uma pessoa ou outra, né? Então, eu sou muito crítica, por falar em crítica, sou muito crítica comigo, sou muito crítica com tudo que eu faço, tudo tem que estar, né, bem feito. Passo a limpo várias vezes as coisas para poder. Então, isso é uma coisa que vai marcando a vida da gente, né? Que você vai ficando. Eu me ausentei muito, às vezes, do meu trabalho em público, no caso, né? Trabalhando em off, por causa disso, porque eu acho que a gente, quando vai fazer uma coisa, tem que estar pronta. E eu trabalhei muito tempo na docência. E a docência é algo que tem, assim,
tem uma cara e tem uma parte que tu tem que te atualizar, tu tem que estar muito segura do que tu está fazendo, tu tem que te melhorar bastante, né? Porque trabalhar com as pessoas não é fácil. Se a gente vai sem se doutrinar, não vai dar certo. Né? Tem que se calibrar primeiro para poder dar alguma coisa de bom para as pessoas, né? Então, eu acho que eu ocupei a minha vida um tempo fazendo isso, me distanciei um pouquinho do escritório, do trabalho em público, né? E daí, agora, eu estou retomando isso. Legal. E aí veio a público aqui com a gente, olha que Só? honra. Que tal? Que legal, honra, né? Nessa retomada. Isso aí. Muito legal. Muito legal, garotas. Então agora vamos entrar, embora vocês já entraram na parte profissional, agora como que vocês chegaram até aqui? Como é que nasceu a Loma? O que veio de bagagem de cada uma até juntar nesse casamento? Lorena, complementa. Bom, a Loma, né? A Lô de Lorena, a M de Marisabel, a gente criou a primeira marca muito tímida, muito simples, assim, né? Com o que a gente tinha de conhecimento na época. E agora a gente fez uma atualização da marca. E isso quer dizer para nós que a gente está mais pronta para enfrentar esse mercado. Enfrentar o mercado é se doar para ele, não é agredir o mercado nesse sentido. Que eu acho que é assim conquistar, né? A gente tem vontade de entrar de novo nesse mercado da arquitetura e estamos trabalhando bastante com acessibilidade. Ah, legal. Acessibilidade é algo assim que muita gente não gosta. Existe um mito, até algo assim que tem que ser transformado, que é a rigidez das normas técnicas. Tem muitas normas, no mínimo 17. E a gente está trabalhando bastante em cima disso, se atualizando bastante, estudando muito, para poder corresponder a esse conhecimento. E a nossa leitura sobre a norma é de uma coisa mais leve, né? A gente, pela nossa maturidade já, né, a gente quer transformar uma coisa que é rígida, dura, numa coisa suave, numa coisa assim que tenha uma leitura interessante, que seja boa para ti, boa para mim. Que seja acessível. Que seja acessível, né? Então, tem muita gente que nos diz assim, eu não recebo eu não atendo deficiente, não recebo deficiente. Mas assim, e eu fico olhando para a pessoa, né? E eu sou deficiente visual, né? Eu tenho que usar óculos. Claro. Então, isso é uma deficiência, pode não ser uma total incapacidade, mas isso me dá alguns problemas. Por exemplo, quando eu vou descer uma escada, o meu óculos é bifocal, eu posso tropeçar. Então, como é que tem que ser essa escada? Ela tem que ser bem iluminada, ela tem que ter uma textura interessante. E a norma nos diz isso, né? A norma nos esclarece isso. E as pessoas vão contra a norma que está estabelecida há muitos anos, ela está sendo cobrada, vai ser cobrada. Não adianta eu ficar contra isso, né? Eu tenho que me adaptar. E eu acho que isso é uma maneira de quando há uma imposição, eu tenho a mania, não sei se é por causa que eu fui professora, mas eu tenho a mania de tornar isso mais fácil de engolir, mais fácil de digerir. Então, eu acho que arrumar uma maneira melhor da gente entender tudo isso é uma coisa boa. Então, nós transformamos a norma técnica numa coisa suave, lúdica, gostosa. Estamos trabalhando atualmente com escolas e tu colocar uma norma técnica na educação infantil é muito difícil, porque a educação infantil tem que ser leve, gostosa, educativa. E a gente tem que trazer a ludicidade para esse espaço. Legal, muito legal. E essa parte de acessibilidade que você fala é a questão da arquitetura mesmo, né? Arquitetura. E é tão importante e é tão pouco explorado, né? Então, se torna, muitas vezes, como você falou, né? Regras que não são cumpridas, né? E é tão necessário, né? Esses dias nós estávamos falando sobre isso num outro episódio, da necessidade que as pessoas têm um cadeirante poder sair da calçada ou entrar na calçada. A mesma rampa pode facilitar uma mãe com uma criança, com um carrinho de bebê, né? E é tão necessário para os deficientes poderem se locomover e tudo mais, né? Seja o piso tátil ali que ajuda, né, a pessoa com uma pessoa cega, enfim, né? Então acaba trazendo realmente.
E eu acho interessante esse assunto porque quando eu fiz o meu TCC, nada a ver, é administração de empresas, eu sou administrador de empresa. Mas eu fiz um TCC baseado na questão de o quanto a marca de uma empresa pode se destacar por trazer acessibilidade, né? Então eu trouxe a acessibilidade e ao mesmo tempo o destaque, vamos dizer assim, de marketing ou o destaque que uma empresa teria por dar atenção necessária para a questão da deficiência, né? E a gente percebe assim que realmente é um mundo que a gente desconhece e é um mundo que realmente é meio que deixado de lado nesse sentido, principalmente na arquitetura urbana, enfim, né? Claro. E isso muda bastante, né, Vitor? Então, Sim. as pessoas têm que estar sempre se atualizando. Exato. Por exemplo, muitas das nossas normas que estão sendo utilizadas nas calçadas de Passo Fundo já estão fora Desatualizadas. desatualizadas. Sim. Então, o próprio código já tem que se atualizar para isso, né? A Exato. própria cartilha já tem que se atualizar. Então, isso é uma coisa extremamente importante porque vai da valorização da pessoa, né? A deficiência não está na pessoa, Exatamente. está no ambiente que não consegue Que não consegue atendê-la. atendê-la. É. Né? Inclusive, seja numa loja, seja numa casa, ou numa loja, principalmente, né? Se lida como, é uma regra que eu tenho que ter a porta mais larga para passar o deficiente. Mas às vezes, no meio das prateleiras de um mercado, você não tem essa mobilidade, né? Porque não tem essa preocupação, né? Porque às vezes não pensaram, né? Não teve cabeças pensantes sobre aquilo. Não, e o fato de você olhar o outro primeiro, que eu acho que é uma visão muito mais humanística da atualidade, é você olhar o outro, né? A gente fica olhando para si mesmo ou para o próprio umbigo. Não, olha o outro primeiro, para daí você pensar nesse espaço melhor, né? Fica uma relação muito mais humanizada, né? É verdade. Com o espaço. A questão da acessibilidade ela é ampla, né? Muito ampla. Então, ela vai no mobiliário, ela vai no espaço, na academia. No atendimento. E não é né? apenas um usuário, né? É uma... Não, e depois, assim, às vezes a gente tem tecnologia assistiva, né? Sim. Então, se você não chega fisicamente até ela, ela também não atende. Se, né, alguma questão que tu coloque muito alta e quem... É cadeirante não alcança. Ou uma pessoa cega, ela tem que estar indicado. Então, às vezes a tecnologia vem não acompanhada de um tratamento do ambiente, de uma localização e até mesmo das pessoas. Né? Exato. A gente tem que fazer com que todos saibam que aquela tecnologia lá é para todas, para todos, né? Enfim, Sim. mas para todas as pessoas, enfim, mas ela tem que, o outro tem que talvez dar prioridade, saber que a cadeira não pode ficar ali porque ela vai ser um obstáculo para a pessoa realmente que tem a deficiência. E então eu acho Não, que são é muitos, amplo, é sabe? muito amplo. Esses tempos eu vi também não era um comercial, era uma reportagem sobre um atendimento no mercado, um supermercado, onde eles disponibilizavam um atendente, principalmente para cadeirante, que circulava pelas prateleiras, mas tinha posições, alturas que eles não alcançavam. Então tinha um atendente para que alcançasse aquilo que o cadeirante precisasse, né? Isso é legal porque às vezes viabiliza, né? Porque não tem como a gente 100% atender, como que um comércio não vai utilizar um espaço acima, exato. né? Mas teve a preocupação de ter um atendente para isso. Exatamente, ter uma solução para aquele problema, né? Tem que Não, e a pensar norma mais amplo, né? E a norma também estabelece que se houver alguma situação nesse caso, que pode ter essa pessoa, né? Sim. Que ajuda. Mas isso aí em determinados casos. E nisso as pessoas muitas vezes não sabem. E daí, então deixa para lá, não vou fazer essa Exato. Mas E aí não tem fiscalização, né? Não tem uma preocupação com cuidar realmente se essas regras estão sendo cumpridas. E no fim quem acaba sofrendo é o deficiente, a pessoa que precisa realmente desse auxílio e não tem como, né? É a pessoa mesmo que usa aquele espaço. Eu acho que a observação... Poliana. Não, continua. Não, fica à vontade. Eu acho que a gente... todo arquiteto, ele já faz arquitetura porque ele é uma pessoa observadora, ou ela exercita a observação, né? A Eliana sabe, né? Fui professora dela, provavelmente eu devo ter dito isso. Gente, você vai para casa e observa na grande família os bebês, os maiorzinhos, o vovô, aquela pessoa que quebrou o pé. Então, assim, se a gente observa na vida toda da gente, todas as pessoas com quem nós tivemos contato,
com as diferenças, a gente vai conseguir fazer um bom projeto. Não precisamos de normas. Ai, a Poliana falou que não era para fazer. Bem o que eu falei que não era pra fazer. Bater, né? Tá louco. Ela tá Fica ruim. Eu Xingar a brigar com professora? ela tá... Será? Deixa eu pensar assim, em algum momento eu fui chamada a atenção na aula. Aí eu vou me vingar. É o momento. Acho que não. Então, enfim, se a gente observa isso, né, não tem... eu perdi o raciocínio, mas era a questão assim, a norma ela é importantíssima para nos dar parâmetros. Sim. Qual a altura de tal a tal, mas não o cuidado com isso, com o fato de que a gente tem alturas, é nosso. É uma pessoa empática, uma pessoa que Olhar para observa, todos, né? Observar que todas. olha, né? que se a gente coloca acredita. no lugar do outro, né? Que tem Sim. empatia e saber que nem todo mundo tem essa altura pra alcançar, né? É. E nisso, gente, assim, só para complementar, eu acho importante as minhas leituras, né, que a Lorena comentou. Realmente, eu leio muito. Mas eu leio porque eu tenho sede de conhecer. Conhecimento. De conhecer pessoas também, porque eu leio tanto ficção, adoro ficção, gente, aquelas coisas. Olha aí, agora ela tá conseguindo falar sobre ela, viu? Viu só? Viu? Demora um pouco. Surgiu uma curiosidade. E eu gosto também de romance, de drama, né? E também de questões, assim, sociológicas. E isso faz com que eu veja que tem um mundo além do meu, diferente, né? Então, tem pessoas que pensam diferente, que agem diferente, tem outras culturas, séries também, sabe? Tem gente que não se dá ao luxo de assistir uma série. Eu acho eu tiro muito da série, sabe? Tem alguns episódios que eu assisto 2 vezes porque eu não entendi bem isso. Mas Depois é a eu assisto de visão novo. observadora que daí traz aquela característica de ser empática, né? De se colocar no lugar do outro, como a Lorena falou. E também aquela ideia de pessoas, né? Tu Verdade. gosta de pessoas Sim. e estuda pessoas, né? Gente, então, eu quero saber uma curiosidade, assim, algo inédito, assim, da vida de vocês, da trajetória de vocês. Não sei, digamos que a Loma surgiu de não sei, um jantar Uma em inspiração. amigas. É, uma curiosidade de toda essa trajetória. E vocês foram profs, né, as duas. Como é que foi também sair de uma área, né, de atuação para outra? Em algum momento deve ter acontecido alguma Uma coisa. reunião. Como é que foi? Conta uma curiosidade pra gente. Olha, uma vez a Marisabel fazia umas tortinhas. Daí eu encomendei, né, uma tortinha, e daí a gente se encontrou, ficou conversando no portão, acho que quase 1 hora. Olha só. E daí ficamos conversando, uma olhou para a outra, eu estou fazendo tal coisa, então vamos dar uma conversada, vamos se encontrar. Nos encontramos e daí começamos a se encontrar e saiu o escritório. Olha aí. Viu? Às vezes é uma tortinha que Ela se separa do sucesso. Sucesso tu da não sociedade. Imagina as tortinhas que ela faz. Vai, não Olha trouxe uma pra gente? Só? Isso. Não. Outra curiosidade sobre ela, viu? Que ela Exatamente. podia ter falado, não falou. Perdeu a chance de fazer a propaganda da tortinha, ainda faz? Não. Não faz. Mas o escritório de vocês atua basicamente hoje com esse foco em arquitetura para dar mais acessibilidade ou de forma geral? Como é que atua o escritório de A vocês? gente trabalha de forma geral. Uhum. Né? A Marisabel tem muita experiência na área de obra, de construção, de execução, e a gente trabalha nas duas, mas estamos no momento estudando bastante essa questão da acessibilidade. Legal. Temos, assim, eu acho que no mínimo 40% do nosso escritório trabalhando acessibilidade, porque é uma coisa que a gente nota que é um hiato, né? É verdade. E existe uma falta de compreensão muito grande nesse ponto. E a gente, né, com esse nosso lado, assim, eu acho que meio mãe, resolvemos fazer porque eu gosto muito disso, eu já trabalhava na acessibilidade há muitos anos, inclusive na área da educação, fazendo dentro das próprias instituições de ensino, percursos dentro, usando venda, usando cadeira de rodas, né? Isso aí há 20 anos atrás. Então, é uma coisa que a gente já tinha esse DNA, sabe? Claro. E agora a gente resolveu também dar uma aprofundada nisso. Só precisava de uma tema. tortinha pra florescer, Pra viu? florescer isso, viu? O que faz uma O tortinha. que uma tortinha faz na vida Olha de só. uma pessoa? Mas a arquitetura,
é uma área tão ampla, né? Que às vezes até uma assessoria para um outro escritório de Isso, arquitetura mesmo, Isso. que também se importa, mas que não seja focado naquilo, Isso né? a gente está Exatamente. fazendo também. consultoria. Isso é legal, ter um nicho que também pode auxiliar no nicho de outro escritório e todo mundo cresce junto, né? Porque às vezes são muitas normas e a pessoa Exatamente. às vezes está focada em outra coisa. E a gente tem que fazer o projeto muito rápido, né? Exatamente. Hoje em dia a gente não dá para tu levar meio ano, um ano para fazer um projeto. Às vezes tem que levar 2 meses, 3. Sim. Então a gente tem feito reunião com os arquitetos, assim, tu tem que cuidar isso, isso e isso, tá? Daí o colega vai lá, faz o projeto, tá? E agora tu tem que pensar nisso, nisso e nisso. E aí volta a ser prof e assessora projeto, né? Então eu acho que isso é uma coisa assim natural, né? Uma coisa Claro. boa. Na verdade, a gente tem esse cuidado, né? De não intervir no Sim, projeto. não tratar como uma docência ali, né? Ou desse- como o nosso projeto. Não, é o projeto É, do o outro. Do outro, claro. Só faz a consultoria, A orientação. orientação. Assim como nós precisamos muito de Com consultoria de certeza. outros, né? Por exemplo, em edifícios residenciais, que eu já fiz muitos, então, depois do primeiro estudo preliminar, a pessoa que vai auxiliar no PPCI é o próximo que a gente consulta, né? Porque senão tu errou a escada, não tem mais o que fazer, né? A escada tem que ter as proporções certas, tem que ter, depois o reservatório lá em cima de água também, quantos 1.000 litros, aí o estrutural já precisa saber. Não, e imagina aí, depois de executado errado, aí não passa em liberação, não passa em nada, bombeiros, nada, né? Sim, aí tu projeta e tu não consegue botar o reservatório lá em Sim. cima, faz o quê? É. Tá, tem como bombear, mas assim... Mas aí a gente acaba evitando problemas, né? Que a ideia de projeto é justamente esse, já prever ali para que tudo... Antecipar, Exatamente, para que tudo seja antecipado. E eu preciso agora, quero um minutinho, de falar dos nossos patrocinadores. Importante. Importantíssimos. Inclusive, temos vagas. Vamos lá, então. Agora é a vez de falar sobre a Nova Era administradora de condomínios. Você que precisa fazer gestão e toda a organização financeira, saúde financeira do teu condomínio, fala lá com a Júlia ou com o Sérgio no @novaera.adm. E também o Briancini Tintas, que é um dos nossos patrocinadores aí, fornece todo o material e produtos para pintura, desde lá material mais simples até marcas excelentes do mercado, né? Para cliente final ou para profissional. E você encontra eles no @Briancini Tintas. Agora a gente vai seguir falando da parte profissional de vocês, tá? Já pulamos a etapa do pessoal. Pode ficar tranquila, Maria Isabel. Não preciso mais falar de ti. Agora a gente quer saber sobre o escritório. Onde que o cliente de vocês encontra? Como que ele encontra vocês? Bom, o nosso escritório é na minha casa. Eu tenho um apartamento, né, num prédio que eu projetei. Olha que legal. Olha que legal. Então, uma questão desse prédio, agora já falando um pouco, ele iniciou familiar, é um condomínio que foi construído de forma em condomínio, então tem amigos e família lá. E o terreno onde eu nasci, na casa onde eu morei por muitos anos, né? Então, ele é um terreno compridinho, assim, estreitinho, né? E aí, assim, aproveitando o máximo possível, ele ficou realmente comprido. E a sala da frente, ela é separada. Então, a gente entra no hall, vai para o estar, e depois lá tem outro estar e outras coisas. Então, eu consigo viver numa parte e o escritório, né, Lorena, é totalmente separado. Temos uma copinha, um lavabo e tudo. E só uma curiosidade é que nesse prédio, então, eu já pensei ele como planta livre. Não tem um apartamento igual ao outro. Eles Legal. são muito diferentes. E então, assim, eu fiz colunas, né, de esgoto e água, de forma que você pode colocar o banheiro em qualquer lugar. E para que não tivesse intervenção, por exemplo, vou botar banheiro em cima de um dormitório, né? O esgoto é horizontal. Eu já uso há muitos anos essa questão. Quando fazer um lavabo que não é possível fazer, leva por cima. Então, é Uma solução Uma que foi solução. pensada, né? já pensando nisso. Então, não tem esgoto embaixo. Sabe? Só Legal. olha, eu batendo. Tudo bem. Eu vou te perdoar. Esgoto. Então, é isso, né? E, na verdade, a Lorena
comenta muito sobre isso, e eu me dei conta depois do comentário que ela fez, é que eu penso o projeto, eu acho que eu sou muito... A minha imaginação, assim, é demais. Eu acho que é bem característico de De arquiteto, arquiteto, eu já também, vi, né? todos falam a mesma coisa, né? Eu consigo, Nenhum bate bem. eu consigo colocar, eu consigo saber exatamente onde está tudo quando eu estou fazendo. O elétrico, o hidráulico, tudo, eu já penso lá em cima, por onde que vai escoar a água, sabe, assim. Mas é justamente porque é muito amplo e a gente tem que saber de tudo. Então a gente tem que já pensar tridimensional ou até mais ali, não né? tem surpresa, sabe? Ah, mas por onde que vai passar isso? Por aqui. Por onde? Por aqui, né? Então, é uma questão. Mas voltando, então, nós temos o escritório lá onde eu Qual que é o endereço? Qual que é o endereço? É na Vila Rodrigues, na rua Carlos Gomes. E eu posso chegar lá a qualquer hora do dia, com Pode. agendamento, toco a campainha e o café tá passado. Tem sempre um cafezinho. Tem o cachorrinho que vai atender vocês também. Ah, eu adoro. Eu também tenho um estagiário. Estagiário. Isso. Às vezes eu tenho que deixar ele lá dentro, porque ele é muito... Ele acha que todo mundo gosta dele, né? Então ele vem. Eu acho que todo mundo gosta, porque pessoa que não gosta de um estagiário, boa pessoa não é. Então lá, e tem as nossas redes, né? Tem o nosso... Ia perguntar qual que é o arroba. O nosso Instagram é arquitetura... Loma Arquitetura. O nosso e-mail é loma.arquitetura. E lá no Instagram vocês compartilham também dia a dia, projeto. Vocês são frequentes lá? Sim. Ou esse também é um novo caminho? É um novo caminho. Somos umas 2 vezes por semana só. A Marisabel queria todo dia, mas todo dia não dá. Mas é que eu acho legal também que vocês também precisam se adaptar. Tanto dessa troca diária de atuação, quanto também do aceleramento da tecnologia e de tudo mais, né? A gente pegou uma transição ali de internet Muito que... rápida, né? Eu lembro que lá em casa tinha que desligar o telefone para ligar a internet. E hoje em dia o negócio, as crianças nem sabem o que é a internet, ela simplesmente tá no ar. Já nasce né? mexendo, né? E aí tá ligada em toda tecnologia e tudo isso. É um desafio também, né? Não, a gente vai para uma obra e quando pensa em gravar, a gente já tá saindo. É. Já saiu, não lembrou. Não lembrou. Não é Aí lembra depois, eu podia ter gravado. Ter feito um videozinho. Outra coisa que a gente gosta de saber é uma crença, um mito, alguma coisa da profissão de vocês que vocês gostam de desmistificar. É aquela hora de educar o cliente, de educar o público de vocês. Porque a gente sabe que tem vários, né? Tem vários. Então escolhe um aí e desmistifica. Uma coisa que eu acho importantíssimo é dizer que acessibilidade, piso tátil não é acessibilidade. Eu ia comentar Por isso. favor. Eu ia deixar vocês falar, mas eu ia comentar sobre isso. As pessoas chegam lá, eu quero piso tátil, bota piso tátil aqui, eu preciso disso. E muitas vezes tu nem põe piso tátil, né? É uma coisa, hoje com a mudança da norma, muita coisa está diferente e você tem que pensar de uma maneira atual, né? Não tem que fazer aquele bordado todo na obra, não é essa a questão. Então, eu acho que o nosso trabalho muito em acessibilidade se voltou para isso, sabe? Sim. Desmistificar essa questão da norma e de piso tátil. E a norma não é para cadeirante, gente, não é só para isso. Você pode tropeçar, ficar com o pé imobilizado 1 mês, 2 meses. Eu já tive que dar aula de cadeira de rodas porque eu torci o pé. Né? E como é que eu ia andar dentro da faculdade de muleta? Andei um certo tempo de muleta, mas lá na faculdade, dei aula na UPF, às vezes tu dá aula num prédio, às vezes tu dá aula no outro. Então, eu tinha que me movimentar. Sim. E não é só para cadeirante. Então, assim, tem que mudar essa ideia. Né? Eu não atendo deficiente físico. Isso tem que mudar. Eu já ouvi falar que o piso tátil não é que ele atrapalha, mas o cego ele não gosta muito realmente do piso tátil porque não auxilia tanto quanto se imagina. Não, porque hoje em Passo Fundo tem piso tátil para a pessoa entrar em todas as garagens. Sim. Né? Eu quero ir reto dentro de uma calçada, eu não quero ficar entrando em determinada loja. Então, eu não tenho que dirigir. A disposição dele tem a pessoa que não é robótica que vai andar, né, dentro dessa linha. Sim. Fora a instalação, né? Que às vezes a gente Sim. vê por aí algumas coisas que em projeto fica lindo. E aí, execução, até esse tempo tava tendo um burburinho aí de uma obra pública, né?
que o tátil dava na mureta da calçada. E aí vai lá Isso. o coitado deficiente visual É, tomba, é, né? Então, em vez de ajudar, atrapalha. Atrapalha. isso, é. E a altura também, para cadeira de rodas, ela desvia aquela rodinha pequena da frente Sim, com menos de 7 milímetros. Então, imagina. essas coisas tem que cuidar, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu acho importante. É um mito, né? É, bem desmistificado. É. Né? Verdade. A nossa próxima questão, eu queria responder pra vocês. Porque eu fiz uma avaliação de vocês. Ótimo, Olha aí. ótimo. A pergunta era qual característica, qual diferencial de vocês como pessoa vocês aplicam na profissão. E eu digo que Maria Isabel é muito da pessoa, da empatia. Ela traz toda essa visão para a pessoa. E tu, Lorena, é o crítico. É tipo assim, não é porque tá ali que funciona. É. Né? E eu acredito que vocês devam trazer muito isso. Tu sabe que uma coisa que a Maria Isabel diz assim, mas Lorena, por que tu pergunta tanto por quê? Tudo eu pergunto por quê, Maria Isabel, tu foi a tal Nunca lugar, passou, tá- nunca passou por da que tal fase do coisa? porquê. Por que tal coisa? E daí eu digo, mas isso é uma coisa assim, ó, básica, né? Claro. De tu poder contestar alguma coisa, de tu saber o próximo passo. Por que isso? Isso me interessa dessa maneira, dessa ou dessa. Então eu posso escolher. Nesse sentido. Resumindo, então, tu é o pra quem e tu é o porquê. eu sou um quê? porquê. É, Isso. mais ou menos. Tem de tudo um pouco, né? Porque a Lorena falou no início também, né? Que eu gosto de explicar, né? É assim, eu explico depois que ela me dá um cutucão. E diz, Explica, vai. Explica. Fala, tua vez. Porque eu sou muito assim, ó, do óbvio. Por isso que eu comentei com vocês. Gente, falem o óbvio. porque O a óbvio gente não precisa ser pode- dito, é verdade. E eu preciso dizer isso todas as manhãs para mim mesma, gente. Diga o óbvio. Porque É. eu considero que se a pessoa está fazendo o serviço, ela sabe o que ela está fazendo. E às vezes, E às vezes não. sabe, Não. ou ela não sabe o que eu quero. Exato. Ela faz bem o trabalho. São visões diferentes às Mas vezes, eu né? quero assim, né? Então eu preciso todos os dias me lembrar de que o óbvio tem que ser dito. Isso eu concordo com a Lorena e eu realmente não faço muitas perguntas. Assim, claro, quando eu tô fazendo um briefing, óbvio, né? Né? Desmonta o cliente, vira o É. cliente do avesso. Do cliente, mas porque ele está ali disponível. Agora, uma pessoa que veio me prestar um serviço. Sim. Mas às vezes é importante porque justamente pela falta às vezes do óbvio ser dito, né? Uhum. Acaba que uma execução possa sair errado ou faltou algum detalhe que para você era tão óbvio, mas que para a pessoa que está executando não tem essa visão mais ampla, deixou de executar, né? Às vezes não tem a visão do conjunto e depois É. que tá feito, aí é trabalho a E mais, é É. gasto a mais, E é acontece estresse a bastante em mais. obra isso, né? Retrabalho, não. Isso aí. Agora é mais um momentinho de falar do nosso patrocinador. Isso aí. Agora é hora de falar da Rede Automatiza. Lá você encontra segurança com tecnologia. Então você tem movimentadores de portões, catracas, cancelas, Câmera de monitoramento. câmera de monitoramento. E você encontra eles lá no @Rede Automatiza. Continuamos no nosso papo e agora é hora de dar risada. Porque junto com a experiência, vem também outro tipo de experiência. Vem umas vivências aí que às vezes viram história, às vezes não. Sempre viram história. Sempre. Então agora a gente quer... eu até brinquei no último episódio, agora é hora de ser tragicômico. Então é hora de a gente dar uma choradinha e depois dar uma risadinha. Conta pra gente uma das maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje na profissão. Eu sei que tem várias, mas eu quero saber uma. Ser mulher, tá na obra, educar cliente. Aí agora elenca a primeira aí, a mais difícil. Maria Isabel. Olha, eu acho assim que lidar com o casal. Porque. Ser psicóloga, além de ser arquiteta. É. Exatamente. Porque acontece, né? Eles têm um sonho em comum, têm um sonho, seja qual for, reformar a casa, mas vamos pegar o mais assim. perrengue Construir a mesmo, que é casa. construir a Construir. casa, né? Então quando começa, que eu acho maravilhoso, com a ajuda de escolher o terreno. Às vezes, o mais normal é o terreno já existir. Mas quando eu posso escolher o terreno, então já começa aí o perrengue, sabe? Porque eu quero morar perto da mãe, eu localização. quero morar perto da escola, enfim. E eu acho até que eu consigo lidar bem com isso, né? Eu começo a observar como é que é o cliente. Então, tem uma história de uma reforma, na verdade. A reforma não era reforma, eles compraram a casa pronta, num condomínio, e só que eles poderiam mudar a casa que estava em obra ainda, né?
Eram casas iguais, sabe? Aqueles Podia ter condomínios? algumas alterações, Podia né? ter algumas alterações. Então, eu entrei nesse momento. E aí, eles queriam muito aquilo, né? E aí, eu entrei e a gente conversava. Eu ia à noite, normalmente, porque os dois trabalhavam, né? Não que o arquiteto não trabalhe, mas o arquiteto não trabalha de noite, né? Tem que cuidar do cliente. Então, eu ia na casa deles. É um caso bem bacana, assim, na verdade, assim, não é? Mas eles não decidiam, e a mulher ficava, decide, e ele não decidia. Daí, um dia, eu estava lá na casa deles e disse, gente, vamos fazer assim, ó. Todas as vezes que eu vir aqui, eu vou apresentar para vocês algumas opções, vocês dois vão conversar. Você deixa o marido dormir uma noite, porque marido é assim, eles não decidem na hora, as pessoas que eu conheço, pelo menos. E aí, no outro dia, ou 2 dias depois, Volta pra a tarefa da gente escolha. volta a conversar. E, enfim, gente, fiquei muito feliz, porque ela disse assim, os dois, na verdade, encontrei eles. Dias depois, eles disseram, Maria Isabel, nós não nos separamos por causa dessa dica aí que tu deu. Olha aí. Mas tu sabe que eu também digo pros clientes, sempre que tem decisão, eu digo, gente, pula o final de semana. Pelo amor de Deus, só me responda na segunda. Porque aí vocês estão com tempo livre, vocês conseguem conversar. Vocês perguntam pra mãe, pai, periquito, papagaio, todo mundo que tiver que dar opinião, vai dar opinião e depois vocês estão com a decisão tomada, né? Tem que dar. Mas essa do marido dormir, eu achei demais. Essa é interessante. Mas Vou aplicar em casa. essa questão é que cada um puxa para sua particularidade, né? O homem geralmente já pensa na logística da localização, a mulher já quer pensar na logística, mas quanto mais próximo da mãe, melhor, né? Depende da mãe. Não, é. Embora, mãe, eu adoraria morar perto de você. Mas geralmente tem essa questão da preocupação das suas particularidades, né? É que, como tu falou, são duas pessoas diferentes que têm um sonho em comum. E que aí tu tem que casar Conciliar tudo. tudo, né? Que também combine dinheiro, gosto e tudo mais. Tem que ser lapidado, né? Exatamente. E é bastante coisa para encaixar, né? É muito. A melhor localização, que caiba no orçamento, que tenha a melhor posição solar, N coisas, Que né? agrade gregos e troianos. É muita técnica com também particularidade de cada um, né? Isso aí. E agora a hora de rir, então. Já falamos uma tragédia ali que é... Não, tragédia Não, foi forte. tragédia, É né? uma dificuldade de ser terapeuta de casal. E agora, conta um perrengue pra nós. Porque nessa vida toda de trabalho na arquitetura, deve ter tido algum perrengue. Algum profissional, algum cliente que fez alguma arte, que a gente sabe que tem. Tem. Conta, escolhe um aí, que é a hora da gente dar risada. Não que a gente não deu risada até agora, né? É. Pois é, deixa eu pensar. Teve uma vez que a gente estava terminando um trabalho, estava quase concluído, assim, uma reforma, e daí o casal chega e diz assim, não, mas tem tal coisa, não sei o que, e quem sabe se a gente põe essa parte lá no fundo, em vez de na frente. A Maria Isabel, só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso eu tenho que rir. Então, vocês vão para casa, vocês vão pensar e a gente volta a conversar, porque isso é uma outra proposta. Nós Muda até tudo. agora trabalhamos assim, fazendo tudo dirigido de acordo com o que estava sendo combinado conosco e com vocês. Agora vocês querem mudar tudo, então é uma nova proposta. Vamos marcar para segunda-feira, a gente volta a conversar. O novo orçamento Novo vai estar na orçamento. O mesa. orçamento vai estar na mesa. Sim, porque é uma coisa assim, ó, depois de tu ter refeito várias vezes, você ainda até, né, começar tudo de novo, então é uma nova proposta. Mas eu acho legal visualizar. Eu, por exemplo, tô há pouco tempo no mercado. Eu tô há 5 anos formada. Então, essas coisas de posicionamento, que às vezes tem que dizer, não, peraí, que a gente tava falando X e agora é Y. Então, eu também já passei por coisas assim, que lá no início eu dizia, tá bom, então vamos fazer tudo de novo do jeito que tu quer e eu rasgo isso aqui. Agora eu já tô aprendendo também. E é legal ver a experiência de dizer, não. Pera aí que não é assim. É que no início você fica muito muito naquela coisa apreensiva de perder o cliente. Começa por aí, né? Agora, quando você já tem uma carreira, você já tem, né, uma carteira de clientes, você precisa também se impor E profissionalmente. às vezes até o cliente gosta que você se impõe e diga, não, Sim. existem N opções, N possibilidades, mas a gente tem que escolher uma, né? Claro. Senão o Porque cliente fica perdido também, né? Exatamente.
Exatamente, porque o projeto, eu brinco que o projeto a gente nunca termina. Se eu te der um projeto, você vai fazer alguma coisa Nossa. nele, você vai passar pra ela, vai fazer mais alguma coisa. Isso. A gente decide o que funcionou e segue, né? Não, e tu reformar um projeto que nem ainda saiu do forno, né? Depois de ser discutido Mudar por 60 totalmente. dias, a pessoa... É o auge da bipolaridade. Então aí eu acho assim, ó, tem que haver um limite que o próprio arquiteto dê para o cliente. Não, então tá, podemos começar tudo de novo, mas é um novo orçamento, uma nova proposta. Às vezes até viabilidade de Claro. projeto, viabilidade Não, financeira, né? Não, Porque e de tempo, a é, gente também. tem, né, o nosso tempo, ele tem valor, Sim. né? Então se a pessoa levou tanto tempo para fazer tal coisa e aquilo custou tanto, agora vai ser mais tanto para fazer É de isso aí. novo. E vocês sabem de algo que eu sempre falo aqui e que eu senti muita falta, e como eu tô falando com duas profs que participaram da formação de muitos, eu acho que a faculdade falta um pouquinho disso de dia a dia, Uhum. sabe? A gente tem uma visão muito geral de tudo, né? A gente aprende tudo que a gente tem que saber, mas esse dia a dia, sei lá, que fosse um momento de podcast sentado e dizendo, olha, você vai passar por isso, é normal e você pode fazer isso aqui que tá tudo bem, É. né? Tu pode dizer pro cliente, calma, aqui meu trabalho mando eu, né? Não, e uma coisa que eu sinto falta, né, que é uma coisa que eu amadureci depois, né, eu acho que o aluno de arquitetura, ele vai muito pouco à obra. Vai Também. dizer, talvez a vivência de estágio, né? Isso devia ser no início da faculdade, já ter contato com a obra, já ter contato com as pessoas que trabalham na obra, né? Sim. Porque isso aí, o aluno chega no 9º semestre, ele vai fazer o estágio. Está muito invertido. Não isso. precisava ser lá no final, Não, né? porque aí ele não sabe nem ouvir, ele vai Ele fazer não um tem estágio, vivência prática. não tem vivência prática, ele vai ter um estágio assim idealizado. Sim. E eu acho que a arquitetura hoje não tem muito que tu ficar idealizando. Se tu vai trabalhar na prática, tu tem que ter a parte dessa idealização muito consciente, né? E não é assim uma coisa Utópica que às vezes não tem nem como executar. Obrigada pela palavra utópica. Não dá para ser utópico. Tu tem que estar desde o início trabalhando em contato. Por exemplo, o estudante de medicina, na primeira, segunda semana, terceira, ele está numa unidade básica. Exato. Ele está lá, pode estar observando. Tá vivenciando aquilo ali, né? Mas ele está dentro da unidade básica. E eu acho que o arquiteto não, ele vai na obra quando? Ah, eu não vou. Então aí tu vai na obra de salto alto. É verdade. Entendeu? Tu convida um aluno para fazer estágio contigo, tudo bem, ele está no 8º semestre, passa lá toda de mule. Era moderno mule. Uma aluna minha foi de mule. Eu digo, Cadê a bota? Cadê a bota, minha querida? cadê a bota? Ah, não, isso aí é muito feio, não combina. Então, eu acho que isso era uma coisa que a gente tinha que rever, sabe? Eu também acho, concordo. Eu assino embaixo. Assinado eu. E aí, meninas, como é que tá sendo o desenrolar desse episódio? Porque a gente já tá se Experiência. encaminhando pro final. Ai, que pena. Rapidinho, Vamos gravar né? mais um? Agora que vocês já conseguem falar de si mesmo. Muito rápido. Muito Passa rápido. rápido, né? A gente conversa e se envolve e não vê E passar. o tempo vai fluindo aqui. Só a Dani mandando o Os tempo que a tempinhos, gente né? tem restante. Dani. Tudo bem, vamos ignorar. Porque a gente ainda tem o nosso último momento, que é a hora de fazer o network. Então é a hora que a gente quer que vocês tenham participação no crescimento e na parte de ampliar o podcast. Então a gente quer que vocês façam a indicação de alguém que vocês acham que também renderia um assunto legal, que também tem uma história legal, que possa trazer aqui pra gente conversar. Olha, eu fiz um curso faz uns 4 meses, 3 meses, com a professora Elvira. E foi muito bom, me trouxe muita visão de futuro, sabe? Então, eu acho que a Elvira é uma pessoa, tanto na parte da docência quanto na parte do trabalho dela como consultora, é um trabalho super importante. Então acertamos, porque o Vira já gravou com a gente. Logo, aham.
O episódio dela já tá ali ó, no planejamento dos lançamentos. É. Daqui uns dias já vai tá no ar. Elvira, ela veio, inclusive, trazendo a história, a trajetória dela, mas também veio como representante do IDEA, né? Sim. Então, a gente trouxe ela como presidente ali do grupo, do Foi qual uma a gente conversa pode- bem legal com É. ela, né? Bem legal, bem legal. Mas já tá na nossa lista aí. Aham. Ah. Acertamos, então. Se é uma boa indicação, Uma boa a gente indicação. acertou. Sim, eu pessoalmente admiro muito a Elvira. Eu conheci ela na faculdade, né, na docência. Na docência. E a gente fez um projeto juntos. Legal. E aí que eu conheci ela e o Gustavo, que eu vou indicar agora para participar também. E quando eu vi nas redes o IDEA, eu mandei um quero. recadinho para ela. Elvira, eu quero participar. Aí ela, não, é só colocar teu É só nome aqui e tal. É só vir. É só vir. Enfim, né, eu acho assim, ela maravilhosa. Então, quando ela bota a mão, assim, acontece. E o Gustavo Zanotto. Gustavo eu Zanotto. gostaria da construtora Zanotto. Conheci ele estagiário da Elvira. E depois, quando ele se formou, ele fez umas obras para mim. E ele, assim, é ótimo. Ele é um responsável, dedicado. E eu tenho certeza que o trabalho dele, assim, é de qualidade. Eu acho que ele tem bastante para Legal. trazer. O Gustavo, a gente até tava na lista, só não tínhamos ainda convidado ele. Então já é uma boa dica. Não, é mais um argumento pra gente. Olha ali, ó. Ó, tu já vai foi negar essa indicado, agora não convocação. pode vai pegar faltar. Mal pra ti. Vai pegar mal pra ti. E o Gustavo, ele, quando ele acabou a engenharia, ele fez mais umas disciplinas e se formou também em administração. E ele se formou comigo, fizemos administração junto, né? Então já tava na lista ali de convidados, mas agora tá aí, ó, convocado o Gustavo pra bater esse papo com a gente. Exatamente. Inclusive, Gustavo, comenta aqui embaixo o que tu achou do episódio delas. O que tu achou da Loma, que é parceira de vocês. Aí, ó. Vem pra cá. Viu? Convocado. Vem pra cá. Foi bom. Gostaram da Gostaram? Um último experiência? recado pra alguém? Precisa deixar uma última mensagem, alguma coisa? Olha, eu acho assim, ó, que as pessoas tentem olhar um pouquinho para o outro, para a gente poder ter uma chance maior com acessibilidade em todos os espaços. Legal. Legal. Então vamos encerrando mais esse episódio. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui. Deixe seu comentário dando um feedback pra gente do que tu tá achando desses episódios. Aproveita e segue as gurias lá no @lomaarquitetura. Isso. E também segue a gente, @arquipolibrusa e @vitorbrogni. E eu também preciso agradecer as empresas que fazem Realizaram. isso aqui. Exatamente, que fizeram isso aqui acontecer. Então, este episódio e todos os outros, obviamente, são um oferecimento das nossas empresas. A Alpin Construtora, deixar nas mãos de quem entende é sempre o melhor negócio. Eu, Arquipolibros Amarelo, arquitetura individualizada para você pertencer ao seu espaço. A Dani Simplício Fotografias, a sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. Ágil Serviços, precisou, seja ágil. E a Castanho Home Design, o seu ambiente merece mais que móveis, merece personalidade. E assim a gente encerra mais um episódio. Muito obrigado, Beijo. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Corta.